Todos queridos, sejam todos muito bem-vindos, né, na nossa casa do Caminho Santana. Eu nem pergunto se tem alguém que é a primeira vez, que todos são conhecidos. Todos já têm cadeira cativa no nosso coração, né? No coração nosso e dos amigos da espiritualidade. Então nós vamos, assim, agradecendo por tudo que vocês têm feito pela casa, o auxílio, né, os mantimentos, tem sido assim de grande valia, né? As famílias assistidas agradecem, a gente sabe que a necessidade é grande, né? E a ajuda é muito importante de cada um. Então, a gratidão da casa para cada um, né, de vocês. E dizendo da viagem, né, que será em setembro, para Araxá, quem tiver interessado em fazer uma viagem maravilhosa, né, espiritualizada, como sempre, né, visitando lá a casa de Eurípides Barçanufo, o centro do Tadeu, onde se recebe esse abraço gostoso. A gente falando ontem da prece na nossa aula, né, a gente dizendo que até o abraço é uma prece, né? O olhar é uma prece, transmite essa energia de amor. E o Tadeu faz isso com a gente. Então, essa viagem é muito gratificante, muito boa. Quem puder, tiver condições, né? Então, mais uma vez, né, reiterando o agradecimento e não esquecendo nunca, né, faz parte do nosso quadro de avisos aqui, do nosso bendito Evangelho no Lar. Falando em oração, a necessidade que temos de instaurar esse ponto de luz na nossa casa, a importância, para que se evite o mal, para que ela seja aquele cadinho de paz que nós tanto necessitamos, né? Para a nossa respiração espiritual, a importância que tem, né, a prática do Evangelho, da oração, de convidar Jesus a entrar no nosso lar. Então, dito isso, né, nós vamos nos recolhendo, falando em Jesus, lembrando dele e nos colocando à frente do nosso mestre de amor. Então nós vamos, Jesus querido, te agradecendo por mais esta tarde de bênçãos, por esta tarde de esclarecimento, pela palestra que nós vamos ouvir. Abençoe, Jesus, os nossos propósitos, de a cada dia sermos melhores do que fomos no anterior. Abençoe essa nossa tarde, essa nossa semana que se seguirá essa tarde, Jesus. Os nossos passos possam ser iluminados pela luz do Teu Evangelho, que possamos caminhar sempre na direção certa que Você nos deixou, Jesus querido. Abençoe aqueles que não por acaso estão à nossa volta também, aqueles que, sabendo da nossa estada a essa casa, nos pedem auxílio também. Abençoe a todos, Jesus, que nós possamos ser aquele elo de ligação entre a espiritualidade e aqueles que necessitam da espiritualidade. Obrigada, Jesus, obrigada por esses amigos amados que são colocados à nossa disposição, nos auxiliando, e te pedimos que possamos guardar, Jesus querido, essa paz para ouvir a palestra com muita tranquilidade e beber os ensinamentos do Teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nosso presente é a Maria Helena, né, que vai encher a nossa tarde de flor. Vai falar do jardim, né? Jardineiro. Do jardineiro. Seja muito feliz, Maria Helena. Que assim seja. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, como disse a nossa querida Leda. E aqui nós agradecemos a oportunidade de sempre podermos estar estudando junto com vocês. Porque à medida que nós nos planejamos para fazer a palestra da tarde, nós estamos estudando também. O tema de hoje chama-se O Jardineiro. É do livro Jardim da Minha Vida, de José Carlos de Luca. É um dos últimos lançamentos do De Luca. A maioria dos cristãos, que nós somos, né, nós aprendemos desde a infância que existe um anjo guardião
para cada pessoa do mundo. Então, desde criança, nós aprendemos com os nossos pais que nós temos o nosso anjo guardião, anjo protetor, anjo da guarda, aquele que nos guia. E é como se, quando nós nascemos, Deus destinasse para nós um espírito, logicamente um espírito superior, para ficar ao nosso lado permanentemente. Deixa eu pensar no que trabalho que nós damos para Ele, ficar do nosso lado 24 horas ali, nos acompanhando. Portanto, em nossa caminhada na Terra, sempre contamos com a ajuda espiritual do anjo de guarda. Uns falam anjo da guarda, mas o certo seria anjo de guarda, que está nos guardando. Eles têm uma missão. Qual seria a missão deles? A missão deles é guiar-nos pelos bons caminhos, dar-nos conselhos, consolar-nos em nossas aflições, que não são poucas, encorajar-nos nas nossas provas da vida. Diante disso, nós somos condicionados sempre a pedir a proteção do nosso anjo. Nós deveríamos, ao amanhecer, agradecer ao nosso anjo protetor que está ali do nosso lado, ao nos recolhermos no repouso da noite, agradecer ao nosso anjo que está sempre nos protegendo e pedir sempre o seu apoio nas horas de dificuldade. Então, pedir sempre a ajuda. Então, meu anjo da guarda, me ajude. Isso já é uma oração, é um pedido que nós fazemos. Até nas sessões espíritas, no momento de abertura do trabalhos, mesmo quando durante o culto do Evangelho do Lar, que a nossa amiga Leda bem ressaltou agora, da necessidade que nós temos de fazer o Evangelho no lar, não só para nós termos a proteção de Jesus adentrando ao nosso lar uma vez por semana, como também a proteção dos anjos de guarda e dos guias espirituais. Então, o anjo é um guia, é ele que indica os nossos caminhos. Mas nós temos nosso livre-arbítrio. Nem sempre nós seguimos aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos orienta. E nós decidimos por nós mesmos a trilha e o caminho a seguir, que nós podemos aceitar ou recusar a orientação do nosso anjo de guarda. Quantas vezes a gente não tem uma premonição que tem que ir a algum lugar ou fazer alguma coisa, de repente a gente tem aquele clique, não tenho vontade, mas de assim mesmo eu vou. É ele que está nos avisando e nós normalmente não conseguimos captar a sua mensagem. Então, quando nós tivermos, e vamos dizer, esse clique, vamos aceitar a opinião que ele está nos dando, e que muitas vezes nós recusamos, né? E depois nós podemos ter consequências diversas. A missão do espírito protetor é como a de um pai, com relação aos filhos. É de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, levantar-lhe os ânimos na prova da vida, estar sempre ao seu lado, de mão dada no seu caminho diário. O espírito protetor se dedica a cada um desde o nascimento até a morte, e muitas vezes acompanha-o ainda durante a vida espiritual, depois da morte, porque às vezes a necessidade desse espírito que desencarnou precisar de um acompanhamento, de uma melhora, seu anjo de guarda está ali ainda para orientá-lo, o anjo de guarda ou seu protetor. Desde que ele aceitou o encargo de nos proteger, fica ele obrigado a nos assistir, mas lembrando que eles escolhem aqueles que lhes são simpáticos. O livro dos Espíritos esclarece muito bem. Ele vai proteger aquele que lhe é simpático. Você já pensou se ficar 24 horas do lado de uma pessoa que você não é simpática, que você não lhe agrada? Então, até os nossos anjos de guarda escolhem a quem eles vão proteger. Sejam aqueles que lhes são simpáticos.
O anjo sinaliza por 1000 modos o que nós podemos fazer frente a determinados problemas, mas não materializa a atitude que nós devemos tomar. Por exemplo, se nós estamos no nosso carro, andando em alta velocidade na estrada ou mesmo numa via daqui da cidade, o nosso anjo de guarda vai nos intuir que nós estamos correndo perigo. Através do nosso pensamento, ele vai nos intuir a diminuir a velocidade, diminuir a marcha. Mas ele não vai tirar o nosso pé do acelerador. Isso ele não vai fazer. Tampouco o nosso anjo de guarda vai tirar da via pública o poste que se encontra mais ali à frente, com o qual nós podemos colidir. Então, ele nos deu a orientação, ele nos deu a intuição, mas depende de nós. Quando o espírito protetor vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão, não, eu vou fazer aquilo que eu quero, não aceita a intuição que está recebendo, ele fica ali quieto, não vai influenciar. Por quê? Porque ele, muitas vezes, o protegido está recebendo influência de espíritos inferiores e dando abertura para que esses espíritos tomem as suas decisões. O que ele faz? Vai embora, esquece do seu protegido? Não. Ele se afasta. Mas tem um porém. Ele afasta, mas não o abandona. Por quê? Porque ele não vai abandoná-lo completamente. Porque se você chamá-lo de volta, ele se faz ouvir e ele volta, desde que ele seja chamado. Então, depende sempre do nosso comportamento. Então, vocês vejam como é importante as nossas atitudes. Lembrando que o espírito que abandona o seu protegido nunca faz isso por mal. Ele não vai fazer o mal para o seu protegido. Muito pelo contrário, ele vai querer que o seu protegido melhore, abra sua mente, abra seu coração. Os anjos sempre participaram ativamente dos desígnios de Deus, desde a criação até o Apocalipse. Em Gênesis, no capítulo 19 a 32, nós temos essas revelações dos anjos. Os anjos estão na anunciação da vida de Cristo. Os anjos participaram a Maria a sublime missão materna de conceber o Salvador, ou seja, nosso anjo Gabriel, né? Isso nós encontramos em Lucas, no capítulo 1 e 26. E por ocasião do desencarne de Jesus, também eles proclamaram a Madalena a sua vitória após a morte. Entretanto, nós há um porém. A Bíblia nunca se referiu, não há referência nenhuma na Bíblia sobre os anjos de guarda. Eles falam das atitudes dos anjos. A Bíblia não fala de anjo de guarda. Ela fala de anjo Gabriel, anjo Rafael, Gabriel, São Miguel, mas não fala de anjo de guarda. Diante de Pilatos, Jesus confirmou que ele poderia mobilizar, se assim ele desejasse, um exército de anjos a seu favor. Mas não falou que ele tinha um anjo de guarda. Todavia, o Espiritismo, que tão bem aplica a nossa fé raciocinada, confirma a existência dos anjos de guarda. Tanto que há no Livro dos Espíritos um capítulo dedicado aos anjos de guarda e aos nossos protetores, que vai da pergunta 419 até 500 e pouco a pergunta, as perguntas relacionadas. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, os anjos de guarda exercem uma participação direta na evolução de cada um de nós. São espíritos protetores que nos acompanham e nos auxiliam em diversas encarnações. Como diz Divaldo, quando você desencarnar, como será que eu vou chegar lá em cima na espiritualidade e vou reconhecer quem foi meu anjo de guarda e meu protetor? Divaldo falou muito simples. Aquele que você vê mais ofegante e muito cansado é aquele que te acompanhou o tempo todo.
Eles são de natureza superior, sempre em relação a nós, os seus protegidos. E nós nunca, pelo menos acho que a maioria de nós, nunca sabe o nome do seu anjo de guarda. Apesar que eu tenho uma aluna, este ano, aqui nas casas André Luiz, que ela tem um menino, um filhinho com 8 anos, que tem uma mediunidade assim aflorando, que está dando assim grande problema para ela. Um menino é uma coisa maravilhosa. A gente acha que é maravilhoso, né, dele. Inclusive, ele disse para ela que ele conversou outro dia com o anjo de guarda dele e que o anjo de guarda dele se chama Antônio. Eu achei interessante, porque, pelo que a gente lê no livro dos Espíritos, né, a gente não tem conhecimento do nome. Mas esse menino tem uma visão, assim, uma espiritualidade muito grande. Tanto que ele diz que a missão dele, veja que ele é um anjo, podemos considerá-lo um anjo de guarda encarnado. A missão dele foi vir para levar o pai e a mãe a aprenderem a doutrina espírita. Então, os pais estão fazendo o curso e ele está fazendo o cursinho de evangelização. E a mãe perguntou, você está contente no curso de evangelização? Ele falou, mais ou menos, eu acho muito fraco. Tudo que eles falam lá eu já sei. Então, eles estão assim, tendo, como se diz, tendo dificuldade, inclusive, com o tratamento que ele está tendo com o menino. Acho muito fraco, tudo isso eu já sei. Aí teve uma aula que falou sobre espírito, ele falou para o pai, olha, vocês precisam comprar o livro dos espíritos. Aí os pais foram lá comprar o livro do infantil. Não, infantil não, eu não preciso do infantil, é vocês que precisam ler o outro para aprender. Então, vocês vejam, isso pode ser um anjo protetor que está por aí, um anjo encarnado. Então, eles são, como eu já disse, eles nos auxiliam em diversas encarnações. Coitados, né? Já pensou quanto, se nós estamos ainda com o mesmo? Espero que seja uma troquinha de vez em quando, né? Já pensou? Emmanuel esclarece-nos que há guardiões espirituais que nos apoiam a existência no plano físico. E diz Emmanuel, há tutores que nos protegem a vida da terra mesmo. Frequentemente, nós centralizamos a nossa atenção a poderosos que a mídia destaca nas diferentes áreas e nos esquecemos dos companheiros que nos ajudam no dia a dia, que são anjos que nos sustentam. Ou que, se nós pudéssemos desfrutar de uma outra oportunidade, eles facilitam muito mais a nossa vida. Nós temos vários anjos aí. Quem não teve, quem não tem um anjo protetor reencarnado que lhe deu a mão? Inclusive, tem a gente que costuma chamar aquela assistência que nós temos nas rodovias, que eles são os anjos da rodovia que nos vêm nos atender. Mas nós não nos consideramos anjo. Há inúmeros anjos que, com a sua inteligência, com o seu trabalho, descobriram fórmulas para abrandar o nosso sofrimento de muitas moléstias e acometeram e acometem a humanidade. São anjos encarnados, são também anjos guardiães. Será que alguém de nós agradece ao anjo desconhecido que descobriu o analgésico para aliviar as nossas dores? Quantas vezes a gente está assim com a coluna travada, que nem se mexe, que tá dura, tá travada. A gente toma um comprimido, seja ele qual for, um analgésico, não demora muito, a gente se alivia. Será que nós agradecemos quem nos deu a criação daquele comprimido? Será que nós agradecemos a Fleming, a Pasteur, a Sabin e a muitos outros os bens que nos fizeram e nos fazem? Será que nós costumamos agradecer aos nossos médicos que nos auxiliam nas horas das nossas doenças? Então, eles são anjos guardiães também. Contudo, também devemos nós reverenciar aqueles que nos guardam e nos dão as mãos na jornada da vida. Começando pelos nossos pais, que nos dão a mão, nos guiam, nos ensinam os primeiros passos, os nossos irmãos mais velhos ou os irmãos mais novos, que estão sempre do nosso lado,
nossos amigos, nossos vizinhos e muitos outros. Procuremos à nossa volta e nós vamos encontrar uma porção de anjos, alguns deles desconhecidos que fazem parte da nossa vida. Eu, graças a Deus, tenho vários anjos encarnados que me acompanham. Mesmo dentro dessa casa, vocês são anjos, meus anjos guardiões. Agradeço sempre a Leda e ao Zé Roberto, que me encaminharam a vir a esta casa, na qual eu encontro paz, encontro tranquilidade, encontro o lenitivo que preciso, não só para mim, mas como para toda a minha família. Então, a Leda, o Zé Roberto, são anjos guardiões que passaram pela minha vida e que me ensinaram a casa do caminho. Então, Emmanuel II Divaldo Franco, compara os anjos a um grande guarda-sol que nos protege não somente do sol escaldante, mas também da chuva abundante. É bom nós sermos sempre um anjo por perto, né? Mas nós podemos ser também anjos de nós mesmos. Por quê? Porque muitas medidas são tomadas por nós, em nosso favor. Não adianta o céu nos mandar proteção se nós não tornamos essa proteção inútil. O anjo de guarda pode nos encorajar, por exemplo, a parar de fumar. Mas ele não vai tirar o cigarro da nossa boca. Essa atitude é da pessoa que fuma. E se ela quiser, ela vai deixar de fumar. E só ela vai agir como um anjo de si mesma. Então, é muito importante que nós sejamos anjos de nós mesmos, estarmos dispostos a mudar, a fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer. E muitas vezes nem Deus pode fazer por nós, se nós não quisermos. Ser anjo de si mesmo é assumir a responsabilidade pela própria vida. É fazer por si o que o outro espera de nós. Então, nós temos que ser anjos da nossa vida, cuidando do nosso corpo, cuidando desta matéria. Então, se nós não podemos tomar determinada, como se diz, comer principalmente doce, se nós tivermos uma glicemia alta, nós temos que nos vigiar. O anjo de guarda não vai tirar o chocolate debaixo da gaveta escondido do criado mudo, não, que nós comemos à noite. Nós que temos que nos cuidar. Então, nós temos que ser anjos de guarda de nós mesmos, para nós sermos anjos de guarda também de nossos familiares, e ser anjo de guarda de nossos filhos, de nossos amigos, dos nossos parentes. Por mais que nós tenhamos os nossos espíritos protetores específicos, que cada um tem o seu, nada impede que outros espíritos também venham a nos auxiliar. Ou seja, naquele momento de muita dificuldade, mas muitas vezes nós somos cercados de vários protetores que nos auxiliam, não somente o nosso anjo de guarda. Muitas vezes eles são encarnados ou eles são desencarnados, mas também são todos eles considerados protetores. Por exemplo, um pai deixa uma criança ir à escola sozinha. Só que essa criança, ao ir à escola, ela vai ter que atravessar uma rua. E essa rua é de um grande movimento. Então, o que acontece? Vem uma pessoa, pega essa criança pela mão e auxilia a atravessar a rua. Este estranho funcionou como um anjo de guarda naquele momento. Sendo assim, então, nós chegamos à conclusão que a bondade é a característica principal dos anjos. É um atributo a todos os espíritos, sendo esta revelada através do processo evolutivo de cada um. Então, depende muito de nós. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai melhorando. Então, se você entra no metrô,
Você está sentada no banco do idoso. Chegou uma pessoa mais idosa do que você levanta e você dá o lugar à pessoa. Não é só questão de educação, é questão também de evolução, questão de bondade. Você está se tornando, às vezes, um anjo para aquela pessoa. Que alívio achar um lugarzinho para sentar. No livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio esclarece que a orfandade real não existe. Então, tenhamos certeza que nós nunca estamos desamparados. Todos nós temos o seu anjo de guarda. Em nome do amor, diz Clarencio, todas as almas recebem assistência aonde quer que se encontre. Irmãos mais velhos, diz ele, cuidam dos mais novos. Os mestres inspiram os discípulos. Isto ocorre em todos os planos da natureza. Nós sabemos muito bem que o universo é constituído de várias moradas. Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas moradas circundam o espaço infinito, tanto o espaço físico como o espaço espiritual. E em cada uma dessas escalas existem seus governantes, ou seja, seus protetores. De tudo que esteja sob o domínio de Deus, tem o seu anjo protetor. Então, nossa casa, Casa do Caminho, tem o seu anjo protetor, a nossa rua tem o seu anjo protetor, o nosso estado, o planeta Terra tem como governador o Mestre Jesus, ou seja, Jesus é o anjo maior protetor de todos nós. No Brasil, nós temos como protetor o anjo Ismael, o amigo que guarda e protege todos os brasileiros. Cada país tem, portanto, o seu anjo protetor. Logo fica bem claro que ao solicitarmos a ajuda do anjo de guarda, nós somos sempre ajudados. Santo Agostinho nos diz que é consoladora a ideia de nós termos sempre junto de nós seres superiores, prontos sempre a nos aconselhar e amparar. De Santo Agostinho, eles são amigos dedicados que foram colocados ao nosso lado por ordem de Deus. Então veja que maravilha que Santo Agostinho nos diz, que é uma consoladora a ideia de nós sabermos que nunca nós estamos sozinhos, que nunca nós somos órfãos, sempre nós temos um anjo a nos proteger. De Luca diz o seguinte no seu texto: como o anjo que não se consegue voar se não bater as suas asas, se o jardineiro não cuidar do seu jardim, as sementes não germinam. Assim também é conosco. Diz ele, Deus quer que nós cuidemos do nosso jardim, a fim de que nós possamos florir com a nossa existência. Ou seja, se nós não cuidarmos do nosso jardim, nós não cuidarmos dos nossos anjos guardiães, não vão bater asas, não vão ter como ficar, nos ajudar. Então depende de nós a ajuda constante que nós temos dos nossos anjos. A igreja nos dá 3 anjos protetores. Nós temos São Miguel Arcanjo, que faz parte dos arcanjos, é aquele que nos protege. São Rafael é aquele que nos protege das doenças. E São Gabriel é o portador das boas notícias. E nós aprendemos, desde criança, uma oração ao nosso anjo guardião, que nós devemos sempre não nos esquecer. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa e ilumine. Então, que os nossos anjos guardiães estejam sempre conosco, nos protegendo, nos guardando, nos governando e, principalmente, nos iluminando nas diversas vicissitudes que nós temos de encarar no nosso dia a dia. E lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Muito obrigada.
obrigada, Maria Helena foi nossa anja, né? Na tarde de hoje, trazendo essa mensagem tão linda, né? Imagine, Você amiga. foi nosso anjo da tarde. Aqui a casa está cheia de anjos, né? Todos nós somos anjos. E agora chegou nosso momento de participar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Maria Helena, complementar alguma coisa? Pela proteção divina, provavelmente todos nós temos um anjo protetor, certo? Certo. Ninguém fica sem ele. O que acontece, como eu falei, está bem explícito no livro dos Espíritos, que o livro dos Espíritos tem um capítulo que começa na pergunta 489 até a 521, falando sobre os anjos guardiões. Então, ele esclarece que, numa das questões, que eles podem se afastar, mas ele não nos abandona. Ele está ali, por exemplo, aquela propagandinha, lembra que tinha um anjinho de um lado e um anjinho do outro? Estava um falando uma coisa ou outra, mas o nosso anjo não nos abandona. Não nos abandona. Mesmo quando aparecem espíritos obsessores por perto? Ele tem alguma influência? Tem. Se você não der, como a gente fala, você não der margem para esse espírito obsessor chegar de volta, ele está te protegendo dele. Agora, você precisa estar, como se diz, captando as energias boas do seu anjo guardião, de ver que você não está sozinha. Não, ele está querendo me fazer o mal, mas ele não vai conseguir porque eu estou protegida. Tem aquela convicção, aquela fé, que ele te guarda, te protege, te guia o tempo todo. Agora, se você falar, imagine, está nada, ele deve estar dormindo lá em cima, deve estar cuidando de outra pessoa, largou um pouquinho de mim. De maneira nenhuma. Ele só abandona você se você der margem, se você quiser. Mas ele não vai embora. Ele está do teu lado. Ao primeiro chamado, ele tá ali do teu lado, te protegendo novamente. Então, nós nunca estamos sozinhos. Emmanuel diz bem, ninguém é órfão. Não existe orfandade de anjo de guarda. Como fica a situação dos ladrões, dos assaltantes? Eles têm alguma proteção para fazer tanta maldade? Tem. Todos nós somos protegidos. Todo mundo tem, não deixa de ser protegido. Eles devem dar um trabalho muito grande para o seu anjo guardião, poder levá-lo para o caminho do bem. Eles estão querendo ir, mas como eu disse logo no começo, nós temos o livre-arbítrio. Você pode aceitar ou não. Então, esses nossos irmãos que estão à margem da sociedade, eles têm o seu anjo guardião também. Em determinado momento, eles vão se tocar e vão se ligar a eles. Então, depende de nós. Não deixamos de ter os nossos anjos. Quer dizer que naquele momento do crime, da maldade, eles estão por conta própria. Eles estão por conta própria, pelo seu livre-arbítrio. Ele faz aquilo pelo seu livre-arbítrio. O anjo de guarda não está gostando, está ali do lado. Pode ficar olhando as coisas erradas que ele está falando, mas não interfere. Se interferir e ele não aceitou, não adianta nada. Às vezes, além do anjo, né, os familiares. Quantas vezes uma mãe, né? A gente vê mãe, né, na espiritualidade, interferindo por aquele filho equivocado. Né? A gente percebe muito isso, né? No atendimento aos espíritos. Né? Então, às vezes, o anjo não é ouvido por aquele. Então, durante o sono físico, vai uma mãe, um pai, um ente muito querido que foi do passado, que fala fundo na alma, né? Interfere. Porque na pergunta 492 dos Livros dos Espíritos, é bem clara que os anjos de guarda nos acompanham desde o nascimento até a morte. E na pergunta 496 do Livro dos Espíritos, diz mais ainda, nossos anjos não nos fazem mal. Estão sempre, a missão deles é nos ajudar. E a gente não pode esquecer que Jesus falava, né, que ele veio para os doentes, não veio para os sãos, né? Então, a gente está sempre amparado. Mesmo aqueles que ainda persistem no erro, persistem no mal, é o tempo de cada um de chegar, né? 2000 e poucos anos Jesus está pedindo para nós, ainda nós estamos aprendendo ainda, né? Então, tudo depende da sintonia, né, da obsessão. A gente sintoniza, a gente abre porta, e o anjo da guarda está junto, mas ele não pode fazer nada, porque são as escolhas da gente. Então, por isso que Jesus falava, vigia teu pensamento e ora, para que você não possa cair nas tentações.
Vigiar e orar constantemente. Vigiar né? e orar constantemente. A gente adormece e que tem um certo desdobramento, que a gente às vezes até vê o nosso corpo, vendo ou não, a gente pode conversar com o nosso anjo da guarda, ou isso é meio utópico? Pode, você pode conversar com o seu anjo da guarda. Ele pode, inclusive, te aconselhar. O Zé vai falar alguma coisa? Pode sim, nós podemos receber, nós estamos sempre recebendo a influência dele. Como a Sandra acabou de dizer, depende da nossa sintonia. E está sempre ali nos ajudando. Nós temos os meninos, tem muito menino índigo e de luz. Eles estão entre nós. A senhora já teve contato com um. Mas eles estão constantemente ao nosso lado. E o nosso Brasil, uma entidade falou para mim, até 2050, essas crianças vão consertar o nosso país. Os que estão aí, pode esquecer. Inclusive nós temos a revelação que Emmanuel já reencarnou, né? Que Emmanuel vai fazer uma mudança no país. E está para desencarnar com o desencarne de Divaldo ou não. Divaldo tem sempre falado que Joana também vai se afastar dele e ela também vai reencarnar novamente no Brasil, como na sua última encarnação, que ela foi uma monja em Salvador, que ela vai reencarnar para ajudar o país, né? Então, espero reencarnar novamente depois de 2050 para vir aqui ver o que vai acontecer. Já está marcado na sua testa. Outra coisa, o nosso mestre, o que ele fazia relativo às crianças? Ele chamava. Vinde a mim as criancinhas, né? Está acontecendo, gente. É isso aí. É simbólico e está lá no Evangelho. E nós que estamos sempre tendo contato com crianças, nós vemos que cada vez estão reencarnando mais inteligentes, mais espertas, mais sábias. Então, assim, são espíritos realmente evoluídos. Agora, como a gente costuma dizer, depende de nós também a evolução desse espírito reencarnado, né? Porque se nós largarmos mão, é muito bom, pode deixar fazer o que quiser, já viu. Ele vai perder a oportunidade que lhe foi dada de progredir nessa encarnação. Então, depende muito de nós também. Dos nossos netos, dos nossos... Vamos chegar cansados, nós estamos aqui sendo anjos. Isso, o senhor falou certo, nós estamos com a função de anjos, de orientá-los a se tornarem seres maravilhosos. Se a senhora está com a sua coluna travando, fala comigo que eu dou um jeito. Bom, alguém mais tem alguma questão a pôr? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade que a casa me dá de estar sempre aqui com vocês, aprendendo e desfrutando desses fluidos maravilhosos dos anjos benfeitores dessa casa, que nos dá toda semana, e é quando aqui nós adentramos. Que Jesus seja conosco na tarde de hoje, que vocês sejam felizes ao retorno dos vossos lares, e não esqueçam, sempre procurem estar ligados aos seus anjos guardiões, que eles nunca nos desamparam. Como diz, eles estão aqui para nos guiar, nos proteger e nos abençoar todos os dias. Fiquem com Deus. Uma boa tarde a todos. E assim, queridos, nós vamos passar para aqueles momentos, né, das nossas vibrações, em que nós vamos dar do nosso amor para aqueles que necessitam e aonde há a carência dele. Então, vamos com todos esses ensinamentos que nós recebemos sobre a sintonia, estar ligado, a importância que faz, vamos nos ligando a esses anjos abençoados que cuidam do nosso planeta Terra, que mantêm nesse equilíbrio, no funcionamento, a Terra se preparando para essa grande evolução que já está acontecendo, imaginando esse nosso planeta bendito, essa nossa casa-mãe, envolta em muita luz, em muita paz entre aqueles que a habitam. Recebendo com muito amor, como foi dito aqui, aqueles que estão chegando
para colaborar nessa evolução. E como tão bem foi lembrado, como Jesus nos ensinou, os doentes é que necessitam de médico, então vamos vibrando nesse momento para aqueles espíritos equivocados ainda, que circundam a nossa psicosfera ou que porventura estão encarnados entre nós. É só o amor que vence o ódio e que vence a maldade. É o antídoto do mal. Então, vibrando muito amor a eles, que possam despertar como nós mesmos um dia despertamos. E fazendo uma vibração de muito amor pelos nossos lares, para que possamos encontrá-lo na mesma paz em que estamos sentindo neste momento aqui nesta casa de oração. E assim nós vamos agradecendo a esses anjos que nos cuidam, não só na quarta-feira à tarde, mas durante toda a semana, com seu cuidado, com seu carinho, que são esses mentores da casa, agradecendo por todo o cuidado que tem para conosco, pedindo auxílio para que nós possamos ser merecedores desse cuidado, estando ligados a eles através da nossa ação no bem. E assim nós vamos pedindo a Jesus, o nosso mestre de amor, ao nosso Pai celestial, e esses amigos abençoados que nos auxiliem durante toda essa semana, para que possamos, na próxima quarta-feira, retornarmos novamente a esta casa de oração. Uma boa tarde a todos, uma ótima semana, e com as bênçãos de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Graças a Deus. Nós pedimos que aguarde um instantinho, enquanto nós vamos nos preparando na Câmara de Passes. Maria Helena, obrigada.